Boa noite a todos que vão chegando. Meu nome é Davi Valucas e nós estamos começando o primeiro Gamification Summit do ano de 2023. Depois de uma pausa aí de 3 meses nos nossos eventos, estamos iniciando essa temporada que com certeza vai ser cheia de webinários magníficos sobre gamificação. E hoje nós estamos aqui para bater um papo sobre gamificação em franquias, no varejo, e temos alguns convidados especiais. Hugo Lopes, o nosso mestre das vendas aqui da Gamific. Temos aqui também o Thiago Muniz, do Receita Previsível, fantástico projeto do Aaron Ross, ele representa o projeto aqui no Brasil. Bruno Vieira, especialista em gamificação, e a Priscila Luna, que é Head de Recursos Humanos lá da Dissantini, nossos parceiros da Dissantini. Priscila, quais os principais desafios que a Dissantini enfrentava quando aderiu à gamificação? Boa noite, seja bem-vinda. Obrigada. A Dissantini é uma empresa de 40 anos de tradição. Ela é uma das maiores calçadistas do Brasil e a gente quer se tornar a maior calçadista e franqueadora do Brasil. Então, ao passar do tempo, né, a gente entendeu que a gente precisava era inovar. E aí, como é que a gente vai inovar? Um dos valores da Dissantini é a inovação e ser divertido. E aí criou-se uma loja chamada Smart, que é uma loja de alta tecnologia. Toda a tecnologia dela foi desenvolvida internamente. A gente tem um laboratório de tecnologia, com sistema próprio às lojas. E aí, qual era o intuito dessa loja? Era que não tivesse mais vendedor, caixa e estoquista, que todo mundo fosse atendente. Poxa, onde é que hoje o movimento, agora meio-dia, hora do almoço, o movimento está bombando no salão de vendas. Galera, vem aqui para o salão de vendas. E o caixa encheu. Fulano, ciclano e beltrano vão para o caixa. Enfim, foi para otimizar esse tempo do cliente, na espera do cliente, para a gente ter uma equipe totalmente sabendo fazer tudo, com gerente querendo que com essa gestão dessa flexibilização. E aí, qual foi por que a gente quis aderir à Gamific? Porque essas pessoas começaram a ter salário fixo e a gente queria pagar uma variável para elas. Como é que eu vou pagar uma variável? No varejo, a gente paga variável para os vendedores. Vendeu, ganhou. Pois é. Só que com esse time todo de atendentes, como é que eu ia engajar as pessoas que tivessem no estoque e no caixa? A nossa equipe, toda a equipe, como eu falei, a gente tem um sistema interno. Então, a gente tem um sistema interno no caixa, a gente tem um sistema interno no salão de vendas e a gente tem um sistema interno no estoque. E aí, todos os nossos atendentes, eles trabalham com smartphone. Então, um passa informação para o outro. E aí, como é que a gente vai premiar isso? Eles fazem uma pontuação. Então, todo produto vendido, se o cara está no estoque e o produto que ele separou foi vendido, ele ganha uma pontuação X. Isso fez com que a gente tivesse uma meritocracia dentro da loja e pudesse ter o job rotation, para todo mundo poder premiar, pontuar em qualquer função que ele tivesse. Foi essa a nossa intenção. E um dos nossos valores é ser divertido. Então, como é que a gente iria fazer isso? Uma questão divertida, lúdica. E aí veio a Gamific aí. Gamificada com outras franquias, sair das lojas matrizes, eles estão dobrando para várias lojas Smart e a gente tem acompanhado. Então tem sido um cliente muito desafiador no quesito de tecnologia, tanto quanto na consultoria que a Gamific é. Porque a gamificação exige um acompanhamento, um balanceamento, uma calibragem. É um organismo vivo a jornada, de acordo com o ritmo dos jogadores, de acordo com a usabilidade do avanço das jornadas, com os objetivos que a gente vai atingindo e vão surgindo novos. Então, clientes assim é muito bom de ter, né? Você vê que a fala, né, da Priscila e do Hugo se complementam. Isso é uma das principais características quando a gente fala de receita previsível, que é vender para o sucesso. Então, eu vendo um projeto em que eu entendo que
eu estou cumprindo o objetivo claro do cliente, né? Eu, inclusive até na própria fala do Hugo, muito clara essa conexão, né, com o time aí da Santini, e consequentemente esse projeto ele, né, evolui, ele tem maior perenidade. Bom, por que eu estou falando disso? Porque na verdade quando a gente olha para o varejo, pegando principalmente a NRF aí, esses últimos insights das feiras de inovação em varejo, eu falo que normalmente para o pequeno e médio empresário você vai ter um desafio de se manter ali útil, né, no comércio local e regional, e para os grandes redes eu já vejo que o desafio seja focar naquilo que é certo, né, focar no básico bem feito. Então quando você olha, por exemplo, para um cenário em que ano passado a gente falava muito sobre metaverso, e agora o metaverso já cai um pouquinho em desuso, né? Se você pegar ano passado, né, SXSW, né, um dos maiores eventos de inovação do mundo, só se falava em metaverso. Na hora que você chega em 2023, né, a Disney acaba de desmantelar ali o cenário, o setor dela para ter presença no metaverso. Mas ao mesmo tempo você tem um dado da Gartner que diz que até 2026, pelo menos 1 hora por dia vai ser passado dentro de um ambiente desse. Então, acredito que o grande desafio, respondendo a sua pergunta, que foi excelente, é a gente conseguir separar aquilo que é realmente prioritário para a minha estratégia comercial, né? Como a Priscila colocou muito bem, olha, eu tenho um desafio, eu pago as pessoas de forma fixa, eu preciso trazer um incentivo para essas pessoas, tenho que manter esse time engajado. Então, esse foco que o Santini teve nesse projeto de Gamifique, eu vejo que é o grande desafio dos varejistas em geral, né? Porque normalmente, né, a gente fica muito ali, só com aquela FOMO, né? Aquele medo de estar de fora, depois de você assistir feiras ou ver as tendências, e a gente fica nesse desespero, às vezes, de ter várias transformações digitais e, cara, o básico bem feito funciona. Então, né, uma gamificação, no caso aí do case que a gente está falando aqui hoje, ajuda a gente a alcançar os objetivos comerciais, mas é uma das coisas que a gente tem que olhar. Para quem está assistindo aí e ainda não juntou as duas ideias, Bruno, conta para nós aí por que a gamificação ela traz tão bons resultados em áreas diferentes. Você está estudando a gamificação na área da educação e nós estamos falando de gamificação no varejo. Aparentemente são coisas diferentes, mas como é que as coisas se juntam aí? Gamificação está intrinsecamente interligada a comportamento. E tudo que a gente desenvolve, seja em qualquer área do conhecimento, em qualquer setor, vai estar interligado com executar uma ação, ter um determinado comportamento, exercer um tipo de ideia ali naquele ambiente. Então, por isso que gamificação consegue ser uma área de conhecimento que encaixa em vários setores, em vários segmentos nesse sentido, tá? Então, quando a gente fala de gamificação dentro de um setor de vendas, por exemplo, a gente está falando muito de uma mudança de concepção cultural ali daquele setor, porque a gente já tem uma proposta de ideia, como que ela se apresenta ali para aquele segmento, e a gamificação vem muito de uma forma de olhar com um viés muito divertido, um viés mais lúdico sobre esses processos. Então, acaba que a gente pega essa visão que já existe e transforma ela numa visão mais lúdica, mais assertiva ali nesse processo. E a gente sabe, né, gente, quando a gente está se divertindo, executando alguma ação, algum processo, é muito mais legal, é muito mais motivador, é muito mais engajador de executar essa ação ali através disso. Então, por isso que a gamificação tem sido uma área que todo mundo tem olhado para ela de algum modo, justamente por isso, porque outros segmentos estão olhando muito para essas experiências de forma lúdica, a gente conseguir executar ações, comportamentos, através desse processo lúdico. A educação propriamente dita, né, que é uma área que eu tenho pesquisado mais profundamente, a gente está olhando muito isso porque a educação ela tem se transformado agora, principalmente pós-pandemia, as coisas tiveram um grande pulo aí do desenvolvimento que a gente está tendo. E aí a necessidade de trazer propostas mais engajadoras, propostas mais motivadoras, propostas que trazem um comportamento, um prazer na execução daquele comportamento se torna mais essencial, tá? Então, por isso que gamificação se torna uma área de conhecimento muito necessitada, muito buscada aí. Premiar todos dentro da loja, de acordo com a função. Então, assim, não vai ter mais distinção de função dentro da loja. Onde ele tiver, ele vai premiar. Isso deu um engajamento muito bom para a equipe, porque assim como o Bruno falou, a equipe equipe que trabalha em varejo é uma equipe competitiva. E aí, quando ela vê lá, no celular dela, né, porque é o celular corporativo, cada um tem o seu, quando ele vê lá, caraca, tô em último, peraí, o que eu vou fazer para pontuar? Aí começa a ficar nervoso, não, eu tenho que vender, eu tenho que separar no estoque, eu tenho que não sei o quê. Então, assim, isso deu uma
uma motivação na nossa equipe de vendas das lojas smarts. E a nossa ideia, a nossa intenção é cada vez mais transformar as lojas convencionais em lojas smart, justamente porque a gente viu que essa flexibilização traz muito mais motivação para o colaborador, traz muito mais... até com a nossa inteligência artificial, faz com que eles consigam produzir mais em menos tempo. E a gamificação veio para ajudar nisso. Os próprios números da indústria dos games, onde a gamificação está inserida, né? A indústria dos games é maior que a do cinema e a da música juntas. Só o GTA fatura mais do que a Caixa Econômica Federal. E há mais de 10 anos, grandes empresas de tecnologia mundial já vêm fazendo aportes milionários em empresas de gamificação de negócio. Então, com dados, não existe essa gamificação funciona. Já está comprovadamente eficiente há décadas, mesmo antes dos games. Porque sendo gamificação jornada, a pessoa não precisa gostar ou entender de jogos para ser gamificada, que é um grande tabu. E a gamificação é um veículo para ajudar a gente justamente a se manter ativo e manter a gente se desenvolvendo e também gerenciando nossas emoções, por que não? Então, o gerenciamento das emoções ele pode ajudar a gente a ter mais resiliência, a ter mais foco, ser mais produtivo. Né? Uma das coisas que a gente, né, foi criado culturalmente, né, nas últimas gerações é que trabalhar muito é o que funciona. Na verdade, né, os jovens, né, as gerações mais... Né, quem aí está assistindo a gente, que é da geração Z ou geração dos millennials, não tem essa pegada. Né? Então, a gamificação, acho que ajuda a gente, é um instrumento para ajudar a gente a lapidar essas emoções, porque a gente, né, não é criado, não é educado para gerenciar essas emoções. E à medida com que a tecnologia ela se desenvolve, o vendedor vai ser cada vez mais consultivo. Né? Se você vai lá, né, igual a Priscila trouxe, né, com a relação de Santini, o que é varejista, cada vez mais eu vou ser consultivo com o meu cliente. Esse cliente olha na loja, ele está com o celular na mão, ele está vendo na internet, ele está participando de um game, pode comprar um sapato no jogo. Então, para eu ser consultivo, eu tenho que gerenciar minhas emoções. Eu compacto muito com o que o Hugo falou sobre a gente não enxergar muito esses elementos de jogos que já existem no nosso meio, que já estão ali estruturados, porque a gamificação nada mais gente, que é uma forma de design, de proposta de comportamento, assim. E a gente já tem vários desses processos ao longo da nossa vida. O exemplo da educação aí é ótimo, assim, a gente vai executando ações ali dentro, ganhando pontinhos para somar no final e você é aprovado ou reprovado ali dentro do processo, né? A gamificação é um processo muito legal porque ela faz a gente mudar a forma de olhar para os nossos processos que já existem na nossa vida. Muitas vezes, principalmente com a fala do Thiago aí sobre a questão das gerações anteriores, a gente focava muito o design dos nossos processos e fluxos na função. Então, a gente focava muito ali a estrutura em olhar para otimizar a execução daquele trabalho a partir da eficiência para executar aquele trabalho. Então, ignorava que existiam trabalhadores, pessoas dentro do processo, e mudava estruturalmente ali o processo todo para executar aquela tarefa mais fácil. A gamificação, ela estava tentando olhar, tirando um pouco o foco na função e olhando um pouco o foco nas pessoas. Porque aí é muito baseado no comportamento que essas pessoas vão ter, no que elas estão sentindo, como que elas executam essa função. Então, a gente está mudando um pouco a lógica. Então, acho que é por isso que a gamificação geralmente tem um aumento muito grande no engajamento, que a gente começa a colocar o foco nas pessoas, né?